Olha, tá tendo um movimento muito perigoso nos últimos dias no Senado Federal, que é o quê? Estão se articulando e tá rolando muito dinheiro, bilhões do bolsolão, que é pagamento de propina, mídia chama de orçamento paralelo, para quê? Para convencer os senadores a pautarem um projeto que faz com que mais de 500 mil bolsominions possam ter porte de armas. Veja bem, eu não estou falando que eles podem ter acesso a armas, isso eles já têm. Eles podem ter porte de armas, ou seja, andar com armas, inclusive armas de calibre grosso, ou seja, fuzis grandões, no meio da rua, sem problema algum. Esse projeto já foi aprovado na Câmara em 2019. E aí foi para o Senado e olha só, o projeto também faz com que qualquer cidadão praticamente possa comprar uma arma, inclusive armas de uso restrito, que são armas que só o exército e polícias podem comprar. Qualquer cidadão vai poder comprar. O Bolsonaro quer fazer um exército de pelo menos 500 mil bolsominions armados para causar uma convulsão social durante o processo eleitoral, ou seja, lá em outubro. Enquanto isso acontece, o vice-presidente do PL, que é um deputado chamado Capitão Augusto, bolsominion, fascista, golpista, daqueles que, se deixar, o cara mata ministro do STF se ele soubesse que não ia ser preso por isso. Então, o Capitão Augusto, ele prometeu na semana passada, na sexta-feira, ele prometeu que até abril ele vai filiar 300 mil CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores, no PL, que é o partido do Bolsonaro. Ou seja, todos esses milicianos bolsominions armados estarão filiados no partido do Bolsonaro. Pelo menos 300 mil pessoas, fora o que o contingente real é de mais ou menos 500 mil de bolsominions armados. Esse é o plano do Bolsonaro. Isso coincide com uma mudança nos grupos bolsonaristas. O Bolsonaro parece que ele não está mais fazendo campanha para ganhar a eleição. Pelo contrário, ele está fazendo campanha para perder mesmo a eleição e para acionar a base radical bolsonarista para, olha, outubro estaremos lá armados. Tanto é que o Bolsonaro nesse final de semana foi num stand de tiro, até passou vergonha lá, mas foi num stand de tiro, ele atirou no alvo vermelho e falou, vamos acabar com o comunismo. Ele tá dando a senha, vamos atirar em quem for comunista, e ele fala, isso será em outubro. Ele também teve outras falas, vou mostrar aqui várias notícias que ligam a isso, você vai entender qual é o plano do Bolsonaro. Não se desespere, porque estamos aqui na oposição e na linha de frente para não deixar o Bolsonaro fazer isso. Se não fosse a oposição, o Bolsonaro tinha dado golpe lá atrás. Estamos aqui na oposição. Eu vou explicar tudo isso, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Se você quer ver o Bolsonaro na cadeia, que não adianta esse criminoso perder a eleição e ficar rico, milionário ou bilionário aproveitando todo o dinheiro que roubou. Adianta? Não. Então a gente quer ver o Bolsonaro preso. Se você também quer ver, inscreva-se aqui que aqui a gente faz oposição a esse maldito todos os dias. Essa corja que tá aí roubando o Brasil. Tem uma oposição ferrenha aqui no Plantão Brasil, até que eles odeiam aqui o Plantão Brasil. O canal que o Bolsonaro mais odeia é o Plantão Brasil. Então inscreva-se aqui que, se eles odeiam tanto a gente, é que alguma coisa a gente está fazendo muito certo aqui. Por isso eu peço sua inscrição, que é um segundinho, é só clicar no botão inscrever e é de graça. Se você tiver no computador, fica aqui o botão, se não, fica embaixo do vídeo, o botão inscrever. Agora, vamos falar sobre isso. Vou te mostrar algumas notícias aqui para que você entenda mais ou menos por que esse projeto de lei que está para ser votado no Senado essa semana e está rolando muita propina para que se aprove o projeto, por que ele é tão perigoso. Ele é um projeto que faz, entre outras coisas, ele faz com que praticamente qualquer cidadão consiga acesso a armas. Não só acesso a armas, os que são CACs são colecionadores, atiradores e caçadores. Os que são CACs vão poder ter acesso a 16 armas, sendo 6 delas de uso restrito, ou seja, armas que só exército e polícia podem comprar. Eles também vão ter acesso a fuzis, acesso a um monte de coisa. Mais do que isso, essa lei garante o porte de armas. Uma coisa é a pessoa ter a posse de armas. Você ter arma na sua casa. Que aí o bolsonarista fascista que se diz cidadão de bem, mas na verdade é a latrina da sociedade, diz, eu tenho aqui a arma na minha casa porque se alguém invadir a minha casa às 3 da manhã, eu vou lá, eu abro o cofre lá da minha casa, pego a arma e mato o ladrão antes ele me roubar. Essa é a desculpa dos bolsonaristas. Só que isso é uma coisa, isso é posse. A lei também permite, esse projeto de lei também permite o porte, ou seja, eles andarem armados pelas ruas, aí você tá no trânsito, alguém deu uma fechada em você, você parou assim, nem precisa bater, o cara sai um bolsominion armado e te dá um tiro, e aí? Você faz o quê? Você não tem arma, ele tem, faz o quê? É isso que tá acontecendo, a gente viu até na semana passada, um bolsominion sargento da Marinha que foi lá e matou o vizinho negro porque achou que era um bandido, ele achou que era um bandido, matou. Se não tivesse arma, não teria matado. O cara não ia lá com uma faca tentar esfaquear o cara, não ia. Mas tinha arma, foi lá e matou. Os que mataram, espancaram o Moisés, se tivessem armas, lá no Rio de Janeiro, se tivessem armas, eles teriam dado um tiro na cabeça dele, assim como de tantos outros.
mas não tinham, então eles espancaram mesmo. Aí, olha só aqui uma notícia para você ver um problema. Rosa Weber, 55% das armas do crime foram compradas legalmente. Um movimento que está acontecendo de 2019 para cá é o seguinte: muita gente que tem acesso a comprar muitas armas, eles começam a comprar armas e essas armas são desviadas diretamente. Não é que o crime vai lá e opta para desviar as armas, não. Eles já compram as armas com o dinheiro do crime, legalmente, e já desviam essas armas e essas munições para o crime organizado. Eu falo milícias e facções criminosas, traficantes de drogas, tudo mais. Tudo aquilo que o Bolsonaro diz que combate, não, ele está fortalecendo essas facções, ao mesmo tempo que ele fortalece as milícias, exatamente para que tenha mais guerra, para vender mais arma. Outra notícia que é importante, que tem ligação com isso, é aqui, eu vou selecionar, é a notícia de que, em reunião, isso foi em 2020, ó, o Bolsonaro falou o seguinte, olha o que o Bolsonaro falou numa reunião em 2020, o Guilherme Amado, ele estava no Globo, agora ele é do Metrópolis, Bolsonaro falou sobre armar população contra governadores e presidente da Caixa, sobre matar ou morrer, quer dizer, tá aí mais ou menos o plano do Bolsonaro. O plano do Bolsonaro não é como era lá no 7 de setembro, que ele fracassou, tentar dar um golpe de Estado, invadir o STF, invadir o Congresso Nacional, não. O plano do Bolsonaro é o seguinte, é chegar na época de eleição, ter esses soldados todos prontos, e aí, veja bem, são pelo menos 300 mil. Os números dizem mais ou menos, pelo menos os dados que o próprio governo dá, são 500 mil CACs. Mas 300 mil devem ser filiados ao partido do Bolsonaro nos próximos meses, até abril, que é a data limite para quem quiser ser candidato está afiliado a algum partido, abril. Aí o que acontece? Esse pessoal vai causar um clima de confronto, praticamente de guerra civil. Do outro lado, que é o lado da esquerda, ninguém vai reagir porque ninguém tem arma. Eu não tenho como reagir se o pessoal começar a atirar porque eu não tenho arma. E aí o que acontece? O Bolsonaro vai falar que está tendo uma convulsão social e vai tentar fazer como era o plano do Trump, que é o quê? Decretar estado de calamidade, decretar GLO, que é garantia de lei e ordem, colocar o exército bolsonarista nas ruas e tentar ali parar o Brasil e parar o processo eleitoral. Esse é o plano do Bolsonaro e isso está sendo ventilado em grupos bolsonaristas à luz do dia. Eles estão mobilizando as tropas. Parte desse plano inclui o quê? Inclui o Bolsonaro fazer discursos de ódio. O Bolsonaro foi nesse sábado, ele foi num stand de tiro. E aí tinham lá vários alvos, ele atirou. Até passou vergonha. Quem quiser vai no meu TikTok, que lá eu coloquei um vídeo comentando. Tem um vídeo lá do Bolsonaro atirando. Ficou 15 anos no exército e não sabe atirar, aí a arma estava travada, ele não sabia destravar, enfim, passou vergonha lá. Mas quando ele atirou num alvo vermelho. Aí ele falou, vamos acabar com esses comunistas. Aí depois ele viu que pegou mal, que aquilo era realmente um crime que ele estava cometendo, e ele falou, não na bala, e sim lá nas urnas em outubro, hein? A gente vai acabar com eles. Depois, ele viu que ele falou não na bala e se arrependeu do que falou, o Bolsonaro falou, olha, a batalha é longa, eu não entro em batalha que eu não posso ganhar, não há batalha impossível, a gente está se organizando aqui. Quer dizer, ele tá tentando de tudo para caso não ganhe a eleição, ele tentar alguma coisa como tentou o Donald Trump. E não pense que o Bolsonaro vai sair de fininho quando perder a eleição e não vai tentar absolutamente nada. Ele vai tentar. E agora, vamos ver se vai ter apoio dos senadores. Tem vários senadores de oposição que começaram a receber ameaças de morte, porque são contra esse projeto de lei. O Randolph Rodrigues entrou até com um pedido na Polícia Federal para que investiguem, porque ele começou a sofrer ameaças de morte. O Rogério Carvalho também começou a sofrer ameaça, também falou contra o projeto de lei, e agora a gente tem que ver como é que o Centrão vai votar. Para que você tenha ideia, o relator desse projeto de lei é do partido do Sérgio Moro. Vamos lembrar que o Sérgio Moro, quando foi ministro da Justiça do Bolsonaro, além dele ser assim com o Bolsonaro e defender o Bolsonaro de todos os crimes que cometeu, das rachadinhas, do assassinato da Marielle, não sei se foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle, mas o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse que o assassino da Marielle, quando chegou ao condomínio do Bolsonaro antes de assassinar a Marielle, ele ia para a casa 58, que era a casa do Bolsonaro. O Sérgio Moro obrigou o porteiro a mudar o depoimento. Vamos lembrar. O Sérgio Moro, ele também é o criador do excludente de ilicitude, que diz que se algum policial em serviço matar alguma pessoa, mas ele estiver sob forte emoção, ele não pode nem ser investigado ou processado, quer dizer, o cara é inocente. Policial sob forte emoção, nossa, sou forte emoção, policial bolsominion, viu o Thiago na rua, nossa, que emoção, pá, me dá 5 tiros na cabeça, sabe o que acontece? Nada, de acordo com a lei que o Bolsonaro e o Sérgio Moro queriam aprovar. Só para que você tenha ideia. Viu você na rua, você tá com uma camisa do PT, o policial te dá um tiro na cabeça, não aconteceria nada. Essa era a lei que queria o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Relator desse projeto de lei agora, que vai legalizar as armas para os bolsominions,
se chama Marcos Duval, senador que inclusive fez ameaça uma vez na CPI da Covid. Eu lembro que numa sessão ele fez uma ameaça praticamente de morte a um senador. Tá, o Marcos Duval, ele é um dos líderes da bancada da bala lá no Senado e ele é do partido do Sérgio Moro. Só para você ver que o fascismo tá sempre assim juntinho. Moro e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda, que é uma moeda feita de cocô, uma moeda feita de estrume, uma moeda que, onde toca, essa moeda suja e intoxica absolutamente tudo. São os fascistas do Brasil. Mais do que isso, ó, tem aqui uma outra notícia que é importante sobre as armas que eu tenho que te mostrar. É o seguinte: o lobby das armas se reuniu 73 vezes no governo federal. Inclusive essa notícia, ó, é direto do site oficial do Senado Federal. Dá para ler aqui, ó www.senado.leg.br. Aí tá aqui, não sei se dá para ler porque tá pequenininho e o celular, a tela dele é torta, né? Aqui, lobby das armas se reuniu pelo menos 73 vezes no governo federal. Isso é do meio de 2020. Hoje já deve ter passado de 200 reuniões. Vamos lembrar que na semana passada eu fiz um vídeo aqui mostrando sobre como o Flávio Bolsonaro fez lobby para uma empresa de armas para que fossem compradas armas dessa empresa por mais de 4 milhões de reais, que era a verba do Flávio Bolsonaro. Como ele fez lobby e como aquela empresa de armas está fazendo lobby em todas as polícias do Brasil para que seja comprado. Quer dizer, tem um lobby bilionário de empresas de armas para que se legalize, para que eles lucrem mais. Também tem um esquema dos caçadores, que é o seguinte: a caça de javalis no Brasil, enfim, a caça de javalis, ela é legalizada no Brasil dependendo do caso. Aí que fizeram? Pegaram javalis do Uruguai, começaram a transportar para vários lugares do Brasil, e aí dá para ver, saiu até matéria na Globo mostrando que eles naturalmente, assim, no habitat dele, não conseguiriam caminhar tamanha distância tão rápido. Estão nos 27 estados do Brasil. Como é que fazem os bolsominions? Colocavam javalis em vários locais e aí abriam clubes de caça. Aí eles conseguem porte de arma, porte de fuzis grandões, gigantescos. E aí eles podem transportar essas armas onde quer que eles queiram. E aí eles desviam muitas armas dessas para o tráfico de drogas e para milícias. Tá aí parte do plano do Bolsonaro. Enquanto isso tudo acontece, obviamente você tem que pensar, mas o STF, o TSE, os outros órgãos, instituições estão atentos? Estão, mas em partes, porque a gente sabe que a Procuradoria-Geral da República não vai fazer nada contra o Bolsonaro, e a gente sabe que tem gente, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, que está muito mais preocupada em roubar dinheiro público do que em garantir a soberania do Brasil ou garantir que não haja problema na eleição. Porque para eles é o seguinte: se eles roubaram lá 100, 200, 300, 500 milhões, tá tudo na conta deles, eles estão ricos pelas próximas 10 gerações da família, que roubaram mais do que jamais imaginavam que ia ter acesso a tanta verba para roubar, eles não estão nem aí. Se matar a população inteira, dane-se. Eles acham que o Ciro Nogueira tá aí? Nossa, tá um caos no Brasil, praticamente guerra civil, golpe de Estado. Se o Ciro Nogueira roubou lá 1 bilhão, não tá nem aí para isso, nem aí. É isso que está acontecendo, e o Bolsonaro ele usa a ambição dos bandidos do Centrão exatamente para isso, para pagar bilhões para que se paute o projeto. Eu estou fazendo aqui a denúncia para que isso chegue a senadores, para que eles consigam barrar esse projeto de lei, para que isso não venha acontecer. E olha, a ameaça do Bolsonaro a golpe de Estado e dos bolsonaristas é uma coisa que é feita à luz do dia. Eu vou te mostrar aqui um post do Marcelo Freixo no ano passado, em que ele fala isso aqui, ó, quem quiser pausa aí para ler o que falou o Freixo, e lê aqui também a resposta. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você. Fala o Marcelo Freixo: atenção, a política armamentista de Bolsonaro está focando no afrouxamento da legislação dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, que reúne pouco mais de 400 mil pessoas, já são 500 mil pessoas, para ampliar o acesso a armas e munições e fragilizar a fiscalização. Segue o fio. Isso foi em 2021, quando foi realmente aprovada. O projeto começou a tramitar em 2019. Eu errei agora há pouco, falei que foi aprovado em 2019. Não, foi aprovado no ano passado, já com Arthur Lira, presidente da Câmara. Aí um deputado bolsonarista respondeu isso aqui, ó, pro Marcelo Freixo. Quem quiser também pausa aí, mas eu vou ler aqui, ó. A vantagem de uma população civil bem armada é que se partidos como o seu, por alguma tragédia eleitoral, chegarem ao poder e se atreverem a controlar a sociedade, serão recebidos à bala pelo cidadão, que jamais aceitará a escravidão de pseudodemocratas da sua laia. Canalha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem quiser, tá aqui, pode pausar para ler o texto do senhor Márcio Labre, oficial, que é deputado federal, falando aqui que vão receber na bala se a esquerda ganhar a eleição. Só para que você veja que o plano do Bolsonaro está aí sendo feito à luz do dia. A boa notícia é que o Bolsonaro é burro, esse pessoal é tudo uma anta, um mais burro que o outro. É só ver o que aconteceu lá no 7 de setembro,
fracassou retumbantemente, até usar uma palavra bonita que está no nosso hino nacional, né? Retumbante. Então fracassou retumbantemente e olha, em outubro desse ano, a chance dele fracassar mais ainda, eu vou falar, é maior do que a chance dele fracassar lá no 7 de setembro do ano passado, que já era uma chance muito grande. Então, fica aí, e tá todo mundo atento. Agora, eu fazendo a denúncia aqui, a denúncia também está sendo feita nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Estejamos todos atentos, que a gente não pode ficar naquele clima de já ganhou, já ganhou, já ganhou. A gente tem que ficar atento às movimentações do inimigo, porque o inimigo não vai, o inimigo no caso é o Bolsonaro, bolsonarismo, fascismo. O inimigo não vai ser derrotado sem antes espernear muito. Então, enquanto eles esperneiam, a gente dá porrada neles, que a gente tem que acabar com o fascismo aqui. Ó, e aqui o nosso carro de som lá em Lavras, Minas Gerais. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu e o seu... Tá aqui um trecho lá em Minas Gerais. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro, ó, que a gente mostra a cara e a gente vai pra cima. E no primeiro comentário eu ponho o Pix, o PicPay, eu também deixo as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Falou!